Você que está nos acompanhando já ouviu falar em HPV? Pois é, o HPV, o papiloma vírus humano, é um vírus de transmissão sexual muito comum. Por ser muitas vezes assintomática, a infecção pode passar despercebida. O vírus também está associado a doenças, como o câncer de colo de útero e o câncer de pênis. O HPV é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. O HPV, ele é um vírus de transmissão sexual que é muito prevalente na população atual. Então, é muito difícil a gente falar que alguém que já teve mais de um parceiro sexual não entrou em contato com o HPV. E qual que é o grande problema disso? Algumas pessoas, quando entram em contato com o HPV, vão eliminar esse vírus do organismo em aproximadamente 2 anos. Só que outras pessoas, esse vírus vai penetrar na célula e ele causa mutação que pode virar câncer. Não só câncer de colo de útero, que é a questão mais divulgada sobre o HPV atualmente. Mas ele também pode causar câncer de garganta, câncer de reto, câncer de pênis e o mais comum, o câncer de vagina e de câncer de colo de útero. E o câncer mais comum, que a gente ouve falar sobre ele o tempo inteiro, que é o câncer de colo de útero, mas pode causar câncer na vagina e na vulva também. Então, aqui na nossa área da ginecologia, a nossa grande preocupação é com relação ao câncer de colo de útero. Como é que a gente descobre que esse HPV entrou na célula e causou mutação? A gente faz o preventivo. Então, aquele exame que a gente faz com uma frequência normalmente anual aqui no Brasil, mas não precisa ser anual, pode ser com intervalos maiores, cada caso é um caso, mas ele é feito para a gente fazer o diagnóstico de lesões que são lesões precursoras do câncer de colo de útero. O que são lesões precursoras? São lesões que aconteceram na célula do colo do útero por causa da entrada do vírus. E aí essas mutações foram causando lesões que vão evoluir para o câncer de colo de útero se a gente não intervir, tá? Então, alguns casos a gente pode acompanhar essas lesões durante um tempo, fazendo colposcopia, acompanhando de perto essa paciente, e outros casos a gente tem que ressecar essa lesão para que a gente consiga curar essa paciente antes desse câncer evoluir e alastrar e ter que fazer cirurgias muito maiores para poder resolver a questão. Como o HPV ele é um vírus de transmissão sexual, o uso de preservativo é a melhor forma de você se proteger do caso de entrar em contato com o vírus. E o que define se esse vírus vai entrar ou não no tecido da pessoa que entrou em contato com o vírus, ele está muito relacionado com a imunidade natural dessa pessoa. Então, a gente tem alguns grupos que têm maior risco desse vírus causar câncer, como os pacientes imunocomprometidos. Agora, no geral, não dá para a gente saber se em determinado paciente esse vírus vai entrar ou não. Por isso, o acompanhamento, as consultas ginecológicas de rotina são tão importantes, porque ele não dá sintoma, tá? Então, assim, o vírus HPV que causa o câncer e o HPV que causa verruga genital, eles são de tipos diferentes. A gente brinca e fala que eles são primos, mas eles não são iguais. Então, às vezes a pessoa vai ter a verruga genital, mas ela não tem o câncer, não tem o vírus que vai causar o câncer de colo de útero. O que leva ao câncer não é o que causa verruga, então não é para esperar aparecer algum sintoma, isso tem que ser feito em consultas regulares, que a gente vai avaliar essa paciente, avaliar os fatores de risco e definir o que é melhor para ela para se prevenir. A profissional ressaltou sobre a importância da vacina. E quando a gente fala de prevenção, não dá para a gente deixar de falar da vacina contra o HPV. Até pouco tempo atrás só existia a quadrivalente, que hoje é que a gente tem no Sistema Único de Saúde, e ela se mostrou muito eficaz para prevenir o câncer de colo de útero. Então, por esse motivo, recentemente mudou o esquema de vacinação para adolescentes. Então, de 9 a 14 anos, agora é dose única a vacina quadrivalente contra o HPV, tá? Isso porque os estudos recentes mostraram que uma dose foi muito eficaz para prevenir o câncer de colo de útero quando vacinado nessa faixa etária.
O mesmo não vale para pacientes após os 20 anos e pacientes que tenham outras indicações para vacinação. Na rede privada, a gente tem a nonavalente, que protege de alguns sorotipos a mais e se mostrou mais eficaz ainda na prevenção de outros cânceres causados pelo HPV. Então, eu falei no início que a gente pode ter câncer de garganta, de reto e de outras partes, todos os locais possíveis que esse vírus pode penetrar no tecido, ele tem potencial oncogênico. Então, a nonavalente, ela acaba sendo melhor, mas ela, por enquanto, não está no Sistema Único de Saúde, mas é a nossa recomendação para aquelas pacientes acima dos 20 anos. E destacou sobre o exame Papa Nicolau. Então, eu só queria deixar um alerta, gente, porque quando já evoluiu para câncer, os primeiros sinais que isso pode aparecer para paciente é sangramento inexplicado e sangramento após relação sexual. Então, qualquer queixa relacionada a isso, procure um ginecologista para você ser examinada, para fazer um exame físico bem feito, para a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Se a gente faz um diagnóstico de câncer ou de lesão precursora, né, que está ali no inicinho, e a gente consegue fazer uma cirurgia pequenininha, minimamente invasiva, que você faz e vai embora no mesmo dia e já resolveu o problema, é completamente diferente quando a gente pega uma paciente que já está com uma lesão invasiva, que precisa fazer químio, rádio e talvez uma cirurgia muito grande para conseguir resolver o problema, tá? Então, assim, não tenham medo, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença, melhora muito o resultado e minimiza muito os riscos pós-tratamento.